E aí galera, tudo bem? Oi! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, que não é mamilos. Na verdade né? São os mamilos do crente. É o mamilos do crente. A gente vai falar sobre a submissão feminina ao marido. É um assunto delicado, é um assunto que tem gerado bastante polêmica e tem sido também mal interpretado por várias pessoas, né? Tanto homem quanto mulher, né? Principalmente por homens, né? Sim, principalmente por homens, é verdade. Isso não podemos negar. Bom, é que assim, alguns homens eles distorcem muito o sentido da submissão, a verdadeira submissão feminina, né, ao marido. Eles acabam achando que às vezes a mulher é uma escrava, que ela tem que fazer tudo, que ela é uma empregada, que ela tem que fazer tudo pra ele e tudo que ele mandar ela vai ter que obedecer. Inclusive até casos de homens fazerem exigências sexuais à mulher, alegando que ela é submissa a ele, então ela tem que fazer. E também existe o fato de algumas mulheres simplesmente ignorarem o fato de que tá na Bíblia que a mulher deve ser submissa ao homem. Então, principalmente com o movimento feminista, né, de hoje em dia, que tá crescendo muito, as mulheres simplesmente ignoram esse mandamento, né, essa orientação de Paulo, e aí falam que Paulo era um machista, que ele era um louco e que as mulheres não têm que ser submissas ao homem, né, e é diferente do que está na Bíblia. Ser submissa ao marido, na verdade, não quer dizer que a gente vai fazer tudo o que ele quiser, o que ele desejar, o que ele pedir. Na verdade, nosso papel o papel do homem é ser o cabeça da casa, né? O cabeça da mulher. E a mulher, na verdade, ela é o corpo da casa. Ela é auxiliadora do homem, ela auxilia na tomada de decisões, ela auxilia no cuidado com a casa, só que assim, eu sempre costumo falar que não tem como você ajudar em algo que já não está sendo feito. Então assim, a responsabilidade principal de tudo é do homem. E assim, você tem que se lembrar, por mais difícil que seja hoje, principalmente, né, como eu já disse, com o movimento feminista e tal, essa onda que tem, você tem que se lembrar que Deus, ele é perfeito e ele criou um plano perfeito para a família. E esse plano, se for respeitado, vai ser perfeito, porque ele planejou o homem como cabeça da casa, a mulher como auxiliadora. E se isso for seguido, com certeza o casamento vai fluir, entendeu? Não vai ser nenhuma obrigação. Existem várias passagens bíblicas que falam sobre a submissão ao marido, mas o que eu quero destacar aqui em especial é o de Efésios 5, 21 até o 23. Basicamente que ele fala que o papel da mulher, no versículo 22, se sujeitar ao marido como ao Senhor. No versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E no versículo 33, um pouquinho mais pra baixo, ele fala pra mulher tratar o marido com todo respeito. E também cita alguns papéis do homem, né? No versículo 23 fala, pois o marido é o cabeça da mulher, ou seja, o líder. No 24, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então assim, é um amor, cara, descomunal. Você tem que amar a sua esposa de uma forma que você daria a ponto de morrer por ela. Gente, isso é muito forte, né? Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, né? O homem deixará o pai e mãe e se unirá à mulher. Então, assim, tem casos de homem também que não consegue se desprender da mãe, que quer uma figura da mãe na mulher e, tipo, não vai encontrar. Vai ser um homem frustrado. Então, assim, Deus fez um plano familiar perfeito. Quando os dois estão alinhados, o marido e a mulher estão alinhados, cara, não tem como dar errado. Assim, o que tudo isso significa, né? Essas coisas que são escritas aqui em Efésios. O homem é o líder da casa, isso você não tem como negar. Ele vai tomar as decisões finais. O papel da mulher é sempre aconselhar ele. Por exemplo, assim, vocês estão querendo... Vou dar um exemplo bobo, assim, vou trocar de carro. O homem quer um carro esportivo, porque gosta de correr, não sei o quê. Não vai caber as crianças. Sim, qual que é o papel da mulher exatamente esse?
Falar, marido, acorde pra vida, a gente tem filhos, a gente precisa colocar os filhos. A decisão final vai ser do homem. Só que se ele decidir errado, por exemplo, de comprar um carro esportivo, a consequência vai ser as crianças. Exatamente, ele vai ter que dar um jeito. Entendeu? O peso sempre vai ser do homem. Até assim, na escolha de um emprego, a mulher tá orientando o cara, ó, não aceita esse emprego, continua onde você tá. Ele resolve arriscar e fica um mês nesse novo emprego e sai. E daí, quem que vai sustentar a casa? Esse peso não é da mulher, porque o marido é o provedor da casa. Não significa que a mulher também não vai trabalhar, né? Se ela quiser trabalhar, com certeza ela pode. Mas e também não significa que o homem não possa ajudar nas tarefas domésticas, né? Que, assim, diz que cuidar da casa é atribuição feminina, mas, cara, é como eu falei no início do vídeo, ninguém consegue ajudar em algo que já não está sendo feito. A submissão precisa de uma missão. Então, assim, o homem pode sim fazer tarefas domésticas. Isso é polêmico, gente. Os caras vão esculachar aqui nos comentários. Mas assim, mulher, você tem que entender que o papel do homem, ele é muito difícil. Ele é tão difícil quanto o nosso de ser submissa. Porque, como eu disse ali, a responsabilidade recai sobre ele, entendeu? Então, pense, Paulo tá falando que o homem, ele tem que amar tanto a mulher a ponto de se entregar, a ponto de morrer por ela, assim como Cristo amou a igreja se entregando por ela. Então pensa, o homem, ele tem que proteger a mulher se, por exemplo, vocês estiverem passando uma necessidade econômica, não tiverem o que comer. Ele vai deixar de comer para que a mulher e os filhos tenham o que comer. Se um bandido tiver com a arma apontada, ele tem que entrar na frente da mulher e proteger ela, entendeu? Porque esse é o papel do homem. E quando o homem ele tem todas as características de te proteger, de ser carinhoso, de ser gentil, de fazer de tudo por você, vai ser uma coisa natural você submeter ele, entendeu? Porque pra gente é fácil você submeter a um homem que faz tudo pra você, que principalmente um homem que serve a Deus, que faz o que Deus quer, um homem que se submete a Deus. Então pra gente fica fácil se submeter a um homem que tem todas essas características que Deus manda. E também a submissão feminina ela é um reflexo do caráter do homem. Quando o homem cumpre suas funções de esposo, é natural, se torna natural. A submissão se torna uma consequência. Exatamente, fica fácil, né? E uma coisa que também é muito importante que vocês têm que pensar é o seguinte: a recomendação de Paulo aqui das mulheres submissas ao marido significa que a mulher deve ser submissa ao marido. Se ele for teu namorado, teu chefe, teu amigo, você não deve submissão a ele. Se você é solteira, você deve submissão aos seus pais e ao teu pastor, que seja. Mas teu namorado querer mandar em você, exigir coisas de você, isso tá errado. E outra coisa também sobre no trabalho, né? Você ser submissa ao teu marido não significa que você não pode, por exemplo, correr atrás para conseguir um cargo melhor no seu trabalho, de ser respeitada no seu trabalho, de conseguir o mesmo salário do que um homem no trabalho. Isso aí são temas importantíssimos e muito verdadeiros. Você precisa disso. A mulher precisa no trabalho ganhar o mesmo salário que um homem, se exercer a mesma função. Isso são lutas, são causas muito verdadeiras, assim, por exemplo, do feminismo. Ser submissa ao homem não é ser menos que o homem, não é estar abaixo do homem. Ser submissa ao homem é simplesmente fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, né? Que Deus nos chamou para fazer. Exatamente. Então, ainda falando sobre você não se sentir inferior, você tem que lembrar que Deus fez o homem e a mulher em imagem e semelhança a Ele. Então, assim, nós somos igualmente importantes perante Deus, só que com as nossas diferenças, com papéis diferentes. O homem tem um papel e a mulher tem outro. Eu ser submissa ao meu marido não significa que eu sou menos que ele. Eu escolher, por exemplo, parar de trabalhar para cuidar dos meus filhos, eu não tô sendo menos do que o meu marido. Ser mãe, ser uma dona de casa é um papel tão difícil quanto
trabalhar fora e prover, ganhar dinheiro pra prover o lar. E aí a gente já entra em questão de propósito também, porque Exatamente. às vezes você pode ser uma pastora, você pode ser uma contadora, e daí chegar lá no céu e não ser aquilo que Deus te chamou pra fazer. Ele te chamou pra ser uma dona de casa, pra cuidar dos seus filhos, pra... Sabe? Você tem que saber também o seu propósito, né? Que não tem mal nenhum em você fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer. E assim, a submissão bíblica da mulher, ela não tem nada a ver com inferioridade, com o homem ser o todo-poderoso da casa, mandar em você, te tratando como uma empregada doméstica ou como simplesmente um objeto. Ele tem a ver com cooperação mútua para que os dois consigam, fazendo cada um o seu papel, conseguir edificar o lar e fazer o que Deus planejou, né? O homem com os seus papéis, a mulher com os seus papéis, edificando o lar e tendo uma família feliz e segundo a vontade de Deus. E também tem mais uma coisa, você tem que, mulher, você vai ser submissa ao teu marido se ele estiver andando dentro dos caminhos de Deus. Se, por exemplo, ele tá fazendo algo que é errado, você sabe que é errado e ele te obriga a compactuar com aquilo, você tem que lembrar que a mulher é submissa ao homem, o homem é submisso a Jesus e Jesus a Deus. Então, se o homem ali nessa linha vertical, ele fez algo que não é bom perante a Deus, você tem que ser submissa a Deus. É uma hierarquia. Você pula, né? Exatamente, você pula. É Deus, Jesus, o homem e a mulher. Então, se o homem, por um acaso, está fazendo coisas que não agradam a Deus, você pode sim se opor ao que ele está falando. Você não deve aceitar tudo que ele fala se isso vai contra o que Deus ensina, né? Contra os mandamentos, contra a Bíblia. Então, sempre lembrar que você tem sim que ser submissa ao seu marido. Mas lembrar que, em primeiro lugar, vem Jesus. Então, mulheres, não se sintam mal por serem submissas aos seus homens. Tenham orgulho de dizer que vocês são submissas aos seus maridos, porque esse é o chamado de Deus, entendeu? Você tá simplesmente... Quando você diz isso, você tá dizendo que você confia tanto em Deus a ponto de você seguir fielmente, assim, tudo que Ele manda. Seguir cegamente todos os mandamentos dele. E homens, saibam pra onde vocês estão indo, porque é uma responsabilidade muito grande, como dizia o tio Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, assim, a casa de vocês depende da sua liderança, né? Depende da sua cabeça. Tenham essa consciência de que uma mulher, ela só vai respeitar um homem se ele for o reflexo de Jesus. Se ele amar como Jesus, se ele respeitar como Jesus e se ele se portar como Jesus, que é o nosso grande modelo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado de alguma forma. Se vocês verem que vocês têm alguma opinião diferente que a nossa, coloque nos comentários. Né? E é isso, curtam esse vídeo. Se inscrevam no nosso canal. E é isso, gente. Até a próxima. Até.